Jack Chan é uma verdadeira lenda do cinema, com um estilo único que mistura artes marciais, acrobacias insanas e um humor físico incrível. Ele conquistou fãs no mundo inteiro, mas você já reparou como os filmes dele são bem diferentes dependendo de onde foram feitos? O Jack Chan de Hong Kong e o Jack Chan de Hollywood parecem até dois atores distintos. Mas por quê? Vamos explorar as diferenças entre essas duas faces da carreira dele e entender qual delas realmente faz jus ao seu talento. Nos filmes feitos em Hong Kong, Jack tem total controle sobre as cenas de ação. Isso significa que ele faz tudo do jeito mais insano possível, sem dublês, sem CGI e sem cortes excessivos. Cada luta parece uma coreografia de dança misturada com parkour mortal. Ele usa qualquer coisa ao redor como arma, cadeiras, escadas, mesas, frigideiras, e consegue transformar qualquer ambiente numa zona de combate criativa. Por exemplo, em Police Story, ele se pendura num poste cheio de lâmpadas e desliza até o chão, quebrando tudo no caminho. Ele realmente se machucou nessa cena, mas manteve a gravação no filme. Agora, nos filmes feitos em Hollywood, o estilo muda. As lutas são mais rápidas e com mais cortes, seguindo o padrão americano de edição. Há menos cenas de risco e mais uso de dublês ou efeitos especiais para garantir a segurança. Isso não significa que os filmes são ruins, mas aquela essência louca e brutal dos filmes de Hong Kong fica um pouco de lado. Por exemplo, em A Hora do Rush, Jack ainda luta muito bem, mas as cenas são menos complexas, com um ritmo mais acelerado e mais humor de diálogo, e menos humor físico. Vamos falar agora sobre o controle criativo. O Jack Chan em Hong Kong. Bom, aqui o Jack manda em tudo. Ele não só atua, mas também dirige, coreografa as lutas e até participa do roteiro. Isso significa que os filmes têm a sua cara, com um equilíbrio perfeito entre ação, comédia e acrobacias inacreditáveis. Já em Hollywood, ele tem que seguir as regras do estúdio. Muitas vezes, não pode coreografar as lutas do jeito que gostaria, e os diretores preferem um estilo mais seguro e comercial. Isso já o frustrou algumas vezes, e ele mesmo já disse que prefere trabalhar em Hong Kong por ter mais liberdade criativa. Por exemplo, em O Medalhão, um filme hollywoodiano, há muita computação gráfica e cenas de ação que não tem aquele toque realista dos filmes clássicos do Jack. Bom, sobre o tom dos filmes. Os seus filmes em Hong Kong misturam ação brutal com comédia pastelona, no estilo dos antigos filmes mudos de Buster Keaton e Charlie Chaplin. Ele não é um herói invencível, pelo contrário, ele apanha bastante, sofre e vence seus inimigos mais pela criatividade do que pela força. Por exemplo, em Drunken Master, ele interpreta um jovem lutador que aprende a lutar bebendo, ou fingindo que está bêbado, o que resulta em lutas hilárias e super inventivas. Nos filmes americanos, o humor ainda está lá, mas é bem diferente. Ele muitas vezes interpreta o estrangeiro engraçado, com piadas baseadas em sua dificuldade com o inglês e a sua cultura. Além disso, os filmes dão mais espaço para diálogos e interações cômicas do que para a comédia física, que é a especialidade dele. Por exemplo, em Hora do Rush, boa parte da comédia vem da química entre Jack e Chris Tucker, com diálogos engraçados e algumas situações cômicas, em vez das atrapalhadas físicas típicas dos seus filmes de Hong Kong. Bom, o tipo de personagem. Em seus filmes asiáticos, Jack geralmente interpreta personagens comuns, como policiais, ladrões arrependidos ou jovens problemáticos. Ele nunca é um super-herói ou um cara perfeito, sempre está no meio do caos, tentando sobreviver. Isso o torna mais realista e mais cativante. Por exemplo, em Quem Sou Eu, ele faz um agente secreto que perde a memória e precisa descobrir sua identidade enquanto foge de assassinos. Um filme cheio de ação e acrobacias de tirar o fôlego. Nos Estados Unidos, ele geralmente é o estrangeiro excêntrico, o chinês, o policial de outro país ou o mestre de artes marciais misterioso. Muitas vezes os roteiros reforçam estereótipos, colocando Jack como o chinês engraçado que fala inglês errado e se mete em confusões. Por exemplo, em O Terno de 2 bilhões de dólares, ele é um cara comum que ganha superpoderes por causa de um terno tecnológico, um papel que foge completamente do estilo realista dos seus filmes de Hong Kong. As cenas de perigo. Bom, o Jack em Hong Kong é outra coisa. Aqui ele é praticamente imortal. Como não usa dublês, ele já quebrou quase todos os ossos do corpo. Ele caiu de prédios, foi atropelado e seguiu gravando. Nos créditos finais de seus filmes, ele sempre mostra os erros de gravação, e é comum vê-lo sendo levado para o hospital no meio das filmagens. Por exemplo, em Operação Condor, ele pula de uma moto direto para um balão de ar quente, sem qualquer equipamento de segurança. Nos filmes americanos, as leis trabalhistas são mais rígidas, e ele não pode fazer algumas de suas acrobacias malucas. Embora ele ainda faça muitas cenas de ação, há mais cuidado. Existem dublês e efeitos especiais para reduzir os riscos. Por exemplo, em O Reino Proibido, a luta entre Jack Chan e Jet Li foi cheia de efeitos visuais e edição rápida. Bom, e qual é o melhor? Depende do que você gosta.
Se você curte lutas mais realistas, cenas de ação sem cortes e acrobacias de verdade, os filmes de Hong Kong são o caminho certo. Lá, o Jackie Chan brilha no seu auge, com controle total sobre suas produções e entregando algumas das melhores cenas de lutas do cinema. Se você prefere algo mais leve, com humor ocidental e menos cenas de risco, os filmes de Hollywood são uma ótima escolha. Eles trouxeram Jack para o público mundial e garantiram que ele fosse conhecido além da Ásia. No fim das contas, Jackie Chan é incrível, em qualquer lugar, seja em Hong Kong ou em Hollywood. Seu carisma, talento e energia continuam fazendo história no cinema. E você, qual a versão do Jackie Chan prefere? Deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima.